gente, como é terrível a gente olhar o nosso bebê e ver ele se contorcendo, com cólica, dificuldade de soltar aquele pum. Ele tenta, espreme, fica vermelho e aquele não sai. Bom, se você está passando por esse sofrimento, vem comigo e assiste esse vídeo que eu vou te dar um monte de dicas super valiosas. Te espero! Hoje eu vou conversar com você sobre um assunto que deixa muitas mamães e papais desesperados. E eu até mesmo também já passei por isso. É quando a gente vê os nossos bebês se contorcendo, fazendo esforço para soltar aquele pum que está difícil de sair. Aquela cólica que a gente sabe que está acontecendo e a gente não sabe o que fazer. Hoje eu vou te dar várias dicas importantes para que você possa aliviar o desconforto do seu bebê e aliviar também o choro. Ai, graças, né? Bom, então anote aí o que eu vou te falar, tá bom? Primeira coisa que eu quero te explicar é por que será que o nosso bebê ele sente tanta cólica e tem tanta dificuldade de soltar pum? Bom, principalmente nos primeiros 3 meses de vida isso acontece. E é porque o bebê tem uma imaturidade no intestino. Tem hora que o intestino funciona muito rápido, que o bebê pode fazer de 10 até 12 cocôs por dia. E tem hora que o bebê que mama no peito pode ficar até 7 dias sem fazer cocô, fazendo só xixi. Muito bem. Isso é um processo da natureza, só que a gente pode sim dar uma ajuda, uma mãozinha para dar um alívio nesses sintomas. Vamos pensar, se fosse você ou a sua mãe, ela está com uma obstrução ali, uma dificuldade, uma constipação, uma dificuldade de fazer evacuações. Como é que a gente faz? Bom, a maioria dos adultos, quando tem dificuldade de evacuar, o que eles fazem? Eles mudam a alimentação, no caso do bebê do peito, não precisa fazer isso, porque o leite materno é o melhor que tem. As mães, né, as adultas que têm isso, elas também fazem massagem, isso é uma boa dica, eu vou te ajudar. Elas normalmente vão no vaso e fazem aquele esforço na hora de evacuar. Eu vou te ensinar o que a gente pode fazer com o bebê. E elas fazem um banho de assento. Muito bem, a gente pode fazer várias dicas semelhantes ao adulto com o recém-nascido. Então preste atenção. A primeira dica que eu quero que você aprenda é uma posição que o bebê sente-se mais confortável, ajuda a aumentar a pressão dentro da barriguinha para o cocô sair. É como se a gente fosse no vaso e apoiasse o pé no chão. Imagina fazer cocô com o pé para cima, muito difícil, né? Então colocar o pé no chão, assim como segurar o bebê nessa posição, ajuda muito. Como é que é essa posição? Colocamos ele no colo, a gente dobra as perninhas e faz uma pressãozinha contra a barriguinha. Só de segurar assim, a gente está já ajudando o bebê a ficar numa posição que favorece. Segunda dica muito importante, que é semelhante ao banho de assento para os adultos. Seria o quê? É a gente colocar o nosso bebê num banho de água morna. 37,5, 38 no máximo, nunca mais que 38, hein, gente? A gente colocar ele nesse banho de água morninha, pode ser no ofurô ou na banheira. Na hora que ele entra na água morninha, o que acontece? O esfíncter anal, que é do buraquinho, né, que segura o pum lá dentro, ele se relaxa. Na hora que o esfíncter do ânus se relaxa, ele consegue soltar o pumzinho e soltar as evacuações. E na maioria das vezes ele acaba sujando lá o balde ou a banheira. A gente nem reclama, né? O importante é que ele tenha alívio. Então, banho de assento do adulto é que seria equivalente a um banho de água morna. Outra coisa também que ajuda muito é a gente fazer massagem na barriguinha. E eu vou mostrar para vocês alguns exercícios que eu tirei da massagem Shantala, que é uma massagem que eu recomendo para todos os recém-nascidos. Eu vou mostrar para vocês 2 exercícios aqui para a gente fazer na barriguinha, que ajuda bastante. Tá bom? Eu vou apoiar o bebezinho aqui, mas você pode colocar ele no trocador, em cima da sua cama, em algum lugar seguro. Vou pegar o bonequinho e vou colocar aqui. O que a gente pode fazer? O ideal é a gente sempre colocar uma superfície inclinada para o bebê apoiar, como uma rampa anti-influxo. Como aqui não tem, eu vou apoiar ele na horizontal mesmo. Sempre de frente para nós, tá? Como é que a gente faz? Nós pegamos a nossa mão, deixar um pouco mais firme e na altura aqui, no final da costela para baixo, eu vou fazer movimentos nesse sentido. É como se fosse um moinho, sabe aqueles moinhos de água? Movimentos assim, ele entra a mão e sai. A mão entra e sai. Então eu entro com a mãozinha e saio. Eu entro com a mão e saio. No boneco não afunda, mas a barriga do bebê, como é fofinha, ela dá uma afundadinha, o que é bom porque a gente está massageando. Esse é um exercício que veio da Shantala.
Um outro exercício que também é muito bom é a gente pegar o nosso antebraço e fazer o mesmo movimento rotatório, ó, girando. E eu pego aqui sempre embaixo da costela em direção aos genitais, ó. E eu vou girando aqui o antebraço. Isso é muito bom. E depois, o segundo exercício ainda é um pouquinho mais complexo, que a gente faz o quê? Eleva as pernas e repete o exercício. Esses são 3 movimentos simples que a gente faz no bebê. Sempre em rotação e fazendo essa massagem aqui para o intestino. Isso ajuda muito. Uma última dica também muito valiosa é para quando a gente percebe que o bebê está com um problema, está lá embaixo no esfíncter anal, que está bem travado. Como a gente pode fazer? Uma boa dica é você pegar um algodão e uma água bem morninha. Você testa aqui primeiro no seu antebraço para ver se não vai queimar. Se a água estiver morninha, mas não muito quente, a gente pega esse algodão com água e espirra assim, aperta, deixa a água morna bater ali na região do ânus. É igual como se fosse um banho de assento, só que é mais localizado e ele tende a relaxar. Se a água morna não é suficiente, você pode colocar um olhinho no seu dedo, um olhinho sempre específico para bebê, né? E a gente faz uma massagem ali em volta do ânus, em movimentos circulares. Só uma massagem ali na região do ânus já libera, né? Tanto é que toda vez quase que você troca a fralda, o bebê às vezes dá um escape, né? E faz um pouquinho de cocô. São dicas simples que fazem muita diferença. Mas sempre é muito importante você consultar um pediatra, porque às vezes é o leite, ou às vezes é o leite artificial, ou é outra questão que precisa ser avaliada. Eu estou dando dicas para você, para que se ele tiver com desconforto, ele já comece a melhorar, mas nunca deixe de ir para um pediatra, porque ele vai fazer uma avaliação completa no seu bebê, tá bom?